Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de promoção da saúde do nosso curso de técnico em enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre as portas de entrada dos agentes infecciosos e, relembrando algumas coisas, alguns conceitos das aulas anteriores, falamos que os micro-organismos eles estão distribuídos em todos os lugares. Eles são extremamente importantes para a vida, seja a vida humana, seja a vida dos animais, seja no meio ambiente. O grande problema é que, assim como existe os micro-organismos benéficos para a nossa saúde, existe também os micro-organismos patogênicos, infecciosos. E hoje nós vamos falar sobre como esses agentes infecciosos eles entram no nosso organismo para poder desencadear enfermidades, patologias. Trouxe aqui para vocês essa definição. Segundo Lorenzo, no ponto de vista biológico, a infecção é uma forma de relação entre microbiota e hospedeiro, que vai implicar na colonização por micro-organismos, que estes micro-organismos eles são altamente organizados. E por colonização, nós entendemos que dependemos de aderência, adaptação ecológica e também o crescimento celular e, consequentemente, a multiplicação desses micro-organismos no tecido infectado. Então, nós temos diversas doenças que podem ser geradas no nosso organismo, dependendo de qual é o agente etiológico que está responsável por ela. Então, o micro-organismo vai abranger bactérias, fungos, algas, protozoários e vírus. E a infecção, ela vai referir-se à colonização do micro-organismo no hospedeiro. Nem sempre vai ser implicado a doença, dano ou lesão ou prejuízo para o hospedeiro. Às vezes vai ter uma infecção, porém o organismo ele não vai responder não vai ter esses sinais. Então aqui nós temos os micróbios, os micro-organismos patogênicos e os que não causam doenças, que são os que vivem na nossa microbiota. Então, nós precisamos falar um pouquinho sobre a cadeia de infecção. Quando nós temos a presença de um patógeno, não significa que ele vai causar uma infecção em nós. Então, a infecção, ela ocorre em um ciclo que depende de um agente infeccioso, depende de um reservatório ou fonte de crescimento para esse patógeno. Por exemplo, para a proliferação da dengue, nós precisamos do mosquito, nós precisamos de um reservatório, nós precisamos da água parada, nós precisamos também da porta de saída para esse reservatório, nós precisamos de um mecanismo de transmissão, de uma porta de entrada do hospedeiro e também de um hospedeiro que esteja susceptível ou que esteja com a saúde debilitada, que o sistema imune não esteja trabalhando de forma eficaz para que ocorra essa infecção. Então nós precisamos dessa cadeia de infecção. O agente infeccioso, então, são os micro-organismos da pele, eles são flora residente ou transitória. Então foi aquilo que eu expliquei para vocês em sala de aula, a respeito dos micro-organismos que vivem em equilíbrio na nossa pele. Então esses micro-organismos residentes, eles são permanentes na pele. Então eles sobrevivem e eles se multiplicam sem causar doença no nosso corpo. E eles ainda nos protegem de patógenos. Os transitórios eles vão atacar a pele quando uma pessoa tem contato com uma outra pessoa ou objeto durante atividades normais. E eles são prontamente transmitidos a menos que sejam removidos através da higiene das mãos. Então, esses micro-organismos, para nós removermos ele, nós precisamos fazer higienização. Agora, sobre o agente infeccioso, esse micro-organismo que é patogênico, ele precisa de alguns fatores.
Primeiro, nós precisamos de um número suficiente de micro-organismos, nós precisamos de um número de células viáveis para causar essa infecção. Nós precisamos também de virulência, que esse micro-organismo ele seja patogênico a ponto de desencadear uma doença nesse indivíduo, a capacidade de entrar dentro do hospedeiro e também sobreviver nesse indivíduo, e também a suscetibilidade do hospedeiro, que no caso é a imunidade. O modo de transmissão é diverso, ele pode ser dado através de veículos, como água, ar, solo, e também fomites, por exemplo, igual no caso de algumas doenças que você adquire usando, por exemplo, toalha, compartilhando esses utensílios pessoais. Então, a porta de entrada, nós entendemos que é o trajeto pelo qual o agente infeccioso ele vai induzir em um hospedeiro susceptível, que esteja com a imunidade ineficiente para receber essa infecção. Então, a porta de entrada oferece o acesso aos tecidos na qual esse agente ele vai poder se multiplicar, e esses agentes normalmente eles têm tropismo. Quando vocês ouvirem esse tropismo, ele tem células que são da sua preferência, eles têm afinidade com determinadas células. Cada micro-organismo possui a sua particularidade. Então, frequentemente, as portas de entrada elas são são as mesmas. E as mais importantes são o trato respiratório, o trato digestório, trato urinário, a pele, mucosas e também as secreções. Sobre as portas de entrada, nós temos a boca, que é através da via digestiva, na qual esses agentes infecciosos eles penetram pela boca junto com os alimentos, água, ou às vezes o contato das mãos a objetos contaminados. Isso acontece principalmente com os ovos de lombriga, cisto de protozoários, amebas, giardias, bactérias, por exemplo, nós temos a cólera, vírus da hepatite A, poliomielite e também alguns fungos. Outras portas de entrada que nós temos é o nariz e a boca, que é a via respiratória. Os agentes, eles são inalados juntamente com o ar, e aí eles vão penetrar no nosso corpo através do nariz e da boca, pelo nosso processo respiratório. Nós temos, por exemplo, o vírus da gripe, do sarampo, nós temos bactérias que são responsáveis pela meningite, a tuberculose, a difteria. Nós temos também a criptococose, que é uma doença fúngica. Nós temos várias micoses, porque esses fungos eles estão dispersos no ambiente. Outras portas de entrada, pela pele e pela mucosa via transcutânea. Então, geralmente, esses agentes infecciosos, eles entram na pele através de um hospedeiro. Do hospedeiro, né, que tem feridas através de picadas de inseto, arranhões, queimaduras, e raramente isso acontece quando a pele ela está íntegra, quando ela está sem nenhum machucado. Então nós temos aqui, exemplo, a dengue, nós temos doença de Chagas e também nós temos a malária. Coloquei essa imagem aqui para vocês conseguem verificar essa pessoa que ela tá com, esse paciente ele está com algumas lesões na pele, essa é causada por um fungo chamado Sporotrix, que esse fungo que está nessas três imagens aí para vocês, esse fungo ele causa uma micose que ele está distribuído no ambiente, só que a partir do momento que nós furamos com alguma ponta de madeira e esse fungo está lá, ele acaba inoculando, entrando na nossa pele, causando a infecção. Nós temos também a vagina e a uretra como via urogenital, que principalmente são agentes infecciosos que vão penetrar nos hospedeiros pelos órgãos genitais, por meio de secreções do sêmen, e isso acontece principalmente pelo contato de relações sexuais. Nós temos aí a transmissão da sífilis, gonorreia, HIV, e quando não tratado, esse HIV ele pode evoluir
para AIDS, tricomonias, e nós temos também a herpes genital e o papiloma vírus humano. Já as portas de saída são os agentes infecciosos que penetram, né, pelo hospedeiro e vão se instalar nos tecidos, cavidades ou órgãos que vão beneficiar a multiplicação deles. E eles vão sair, vão ser eliminados e vão evoluir na forma de larvas, cistos ou até mesmo ovos. E aí eles utilizam várias portas de eliminação, por exemplo, o ânus e a boca, que é na via digestiva. Alguns agentes infecciosos, eles saem juntamente com as fezes pela via digestiva através do ânus. E eles são normalmente aqueles que penetram via fecal oral, que são localizados na laringe, nos órgãos do aparelho digestivo, principalmente do intestino. Como, por exemplo, nós temos o vírus da hepatite A, bactérias causadoras de diarreia, Entamoeba coli, salmonella, shigella, vírus da febre amarela, febre tifoide, cólera, toxoplasmose, cisticercose, nós temos enteróbios, cistos, larvas de estrongiloides, giardias, vírus, por exemplo, da herpes, da raiva, poliomielite e também bactérias. Nós temos também a via respiratória como uma porta de saída, que os agentes infecciosos eles vão sendo expelidos através de gotículas que são produzidas através da tosse, do espirro, de catarros e também secreções nasais através da expectoração. E, geralmente, esses agentes eles vão infectar os pulmões e as partes superiores das nossas vias respiratórias. E nós temos aí, por exemplo, que são doenças transmissíveis, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, meningite e vários outros agentes também. Nós temos também a pele e a mucosa via transcutânea também. Normalmente essa pele ela vai se descamar, resultado de algumas funções de atividades físicas, por exemplo, como exercício, no momento que a gente vai se vestir ou vai se despir, e essas feridas elas ficam abertas e nós conseguimos, e alguns agentes, por exemplo, igual no caso dos mosquitos, eles acabam tendo contato direto ou às vezes é liberado no meio ambiente e pode ter a liberação de alguns vírus, de alguns protozoários. Algumas bactérias elas causam furúnculos, a sífilis, leishmania, ela é responsável por essas úlceras cutâneas que eu estou mostrando aqui para vocês. Porta de saída também nós temos a vagina e a uretra como via urogenital, e esses agentes infecciosos eles estão relacionados por via vaginal ou uretral. Durante a relação sexual, em contato também com líquidos corpóreos contaminados ou pelo sêmen, como por exemplo o vírus do HIV, herpes, sífilis, gonorreia, tricomonas vaginalis, pela mucosa através de alguns fungos, a urina através da febre tifoide, febre hemorrágica, a leptospirose que é transmitida pela urina do rato e também cães